Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando. Que beleza, hoje é sexta-feira, hein? O que seria da semana sem a sexta-feira, não é verdade? Visão Geral está no ar mais uma vez pela Rede Família de Televisão. E como nós temos trazido aqui sempre personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, hoje também vamos falar de um assunto muito legal. Eu vou receber aqui, estou recebendo com muito carinho, o Santi Testa Neto, engenheiro civil. Aí, de repente, para você identificar, eu poderia falar aquele que tem menos cabelo. Não, mas são mais ou menos iguais. Então, o que está de preto aqui à minha direita, o Santi Testa Neto, mais próximo de mim aqui da minha cadeira, engenheiro civil, presidente do Polo Arquidec, e Paulo de Tarso, arquiteto. E vamos falar com eles sobre o simpósio da Polo Arquidec, que vai debater novas formas de morar e mudanças no setor da construção civil. Bom, doutores, muito obrigado pela presença aqui. Vai ser muito legal conversar com vocês. Nós tudo bem, Santi? Agradecemos, tudo ótimo. Que tudo bom. bem. E aí, Paulo, tudo certinho? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Vocês não se ofendem quando a gente brinca assim, com a história do cabelo, essa coisa Careca? toda, né? Zero. Não, né? Não, zero. Não tem problema nenhum, né? Não. É, eu acho muito legal isso aí. Faz parte. Faz Até porque parte. não é raspado. Aí, tá explicado, então. Você tem cabelo. Raspado. É, mas é interessante. Bom, gente, eu vou falar rapidinho aqui de vocês, um pouquinho, só para... o Santi é engenheiro civil, atua por 7 anos na área, possui tem uma loja de revestimento e decoração em Campinas, é presidente do Polo Arquidec há 5 anos. E o Paulo de Tarso, que será o mediador, né, do simpósio, mediador, arquiteto, design gráfico e artista plástico, atua há mais de 40 anos na área, está perdendo para mim, em termos de tempo de profissão, mas é um tempo razoável, né? Eu tenho 47 anos de profissão, já participou de diversas exposições no Brasil e no exterior. Muito legal. Bom, não é muito comum no nosso programa termos 2 convidados, né? A gente só faz assim quando a relevância dos convidados é muito grande, então a gente abre espaço para isso. Mas vocês dois falam sobre... as perguntas precisam ser direcionadas mais especificamente aqui ou ali ou não? Não. Quem que responde para mim o que é Arquidec, por exemplo? Polo Arquidec. Eu respondo. Então vamos lá. É uma associação de lojas, né? Hoje conta com 40 lojas na área de decoração, arquitetura, paisagismo, e que tem, orbitando em torno dessas 40 lojas, aproximadamente 1.000 profissionais cadastrados, arquitetos, decoradores, paisagistas, engenheiros, e é uma associação que tem 14 anos e foi criada com o intuito de acabar com uma história que existia de que quando chegava a hora da decoração e do acabamento, os profissionais pegavam os clientes e iam para São Paulo ou para algum outro grande centro. Então a ideia é que esses profissionais comprassem tudo aqui. E passados esses anos todos, o que a gente sente é que até é bem raro hoje a gente, salvo para alguma coisa muito especial, muito diferente, alguém sair de Campinas para ir para outro centro, né? Pelo contrário, a gente vê profissionais de outras cidades aqui do entorno migrando para Campinas, até porque hoje, na área de móveis... É um centro maravilhoso, tem tudo, né? tem acho que praticamente tudo que dá para ter e o que você precisa para fazer uma casa, um apartamento, um escritório, seja o que for. Sim, né, Paulo, a pessoa que vai construir, ele não precisa pegar em Anguera nem Bandeirantes. Não, ele fica aqui nas avenidas, Maria Monteiro, nas ruas e tal, e constrói tudo por aqui. O Polo praticamente atende a todo o segmento da arquitetura e da decoração. Então, o cliente pode encontrar produtos na mesma faixa de preço que você encontra em São Paulo, e às vezes em situações até mais vantajosas, e ele encontra de tudo aqui. Há uma tendência muito grande hoje do consumidor usar os e-commerce da vida aí, né? A internet fazendo compra. Nessa área de vocês também tem esse detalhe ou mais até
pelo aspecto de que é algo que você vai ter na sua casa como decoração? Primeiro você quer ver, você quer sentir, tocar, como é que é? Assim, existe uma preocupação em como vai ser daqui a um tempo, né? Até estamos falando muito de como vai ser daqui a um tempo em tudo, mas hoje eu não sinto isso. Eu acho que o pessoal quer ver, quer tocar, quer passar a mão, enfim, quer sentir de perto. Eu acho que o comércio hoje é mais ainda esse atendimento, e esse é um dos diferenciais do Polo. A gente tem feito um treinamento com empresas especializadas no atendimento, no pós-venda, até para o cliente ter essa grande vantagem, essa segurança de comprar em lojas que vão atender da melhor maneira possível e vão entregar da melhor maneira possível. E se houver algum problema, porque todo mundo está sujeito a ter algum problema, tem o Polo como suporte, como apoio. Muito bem. Esses produtos, em geral, o cliente quer ter um contato mais íntimo com o produto. Ele quer realmente sentir como é que é o produto, entender como é que ele vai ficar na casa dele, e as diversas lojas do Polo têm a capacidade de oferecer isso. Tá. Você disse quantos associados vocês têm hoje? São 40 lojistas e 1.000 e poucos arquitetos, decoradores, paisagistas cadastrados, que são os profissionais que se cadastram no Polo, e a gente tem esses nomes com a gente, como a forma de mandar e-mail com novidades, com lançamentos, com novas lojas, novos produtos. Você falou aí alguns profissionais, mas não falou engenheiro. Engenheiro não, também tem. É muito mais comum, né? Assim, eu diria que até o 99,9% dos arquitetos definirem aí uma etapa, dos decoradores, designers né, definirem outras, ou aí até são profissões que em algum momento elas se tem uma área comum às duas, né? Gente, Paulo, eu há algum tempo, eu acho que eu já construí algumas casas aí, são 62 anos de idade, já construí acho que umas 3 casas assim, né? Algumas coisinhas também tentei vender, depois parei, porque isso aí também precisa entender bem no ramo, porque senão não adianta nada. Mas a gente falava, muitas vezes lá, a questão de uns 30, 40 anos, sei lá, as pessoas pegavam o engenheiro basicamente para dar uma assinadinha no projeto e tal. E arquiteto, então... Nem se usava. Nem se usava. Tanto que às vezes você vai, por exemplo... uma porta do banheiro vai fechar, a hora que ela vai fechar, ela bate na pia, ela não fecha, enfim, aquelas maluquices que a gente vê na construção. Hoje, me parece que esses conceitos mudaram totalmente, né? Olha, eu não diria que mudou totalmente. Ainda as pessoas têm uma sensação que o arquiteto é caro, né? Então eu vou fazer uma continha rápida para você e para o público entender. Você vai construir uma casa, vamos imaginar, de 100 metros. Tá certo? Você pega e não usa o arquiteto. Aí você vai lá, a hora que você vai projetar a casa, você quer mais um quartinho aqui, tem 110 metros. Esses 10 metros a mais que você fez porque você não soube otimizar o projeto e que o arquiteto faria, vai custar para você 20 mil reais. Que você não percebeu que você gastou. Por quê? Porque você não utilizou o expertise do arquiteto, a capacidade que o arquiteto tem de organizar o espaço. Tá. Quando você organiza o espaço... gastou mais do que pagaria pelo arquiteto, de repente. É mais do que você pagaria pelo arquiteto. Interessante. Tendo um trabalho do arquiteto de acompanhamento de obra, olhando o seu projeto, produzindo um projeto que é específico. Um problema que nós notamos hoje de maneira bastante profunda, e é um dos motivos da nossa discussão no seminário que nós vamos falar do seminário já, do simpósio, aliás, é exatamente esse, né? Por que nós precisamos das casas como nós temos? As casas precisam ter o tamanho que elas têm. Isso é uma coisa muito Elas precisam ser com os cômodos naquelas posições? Não, eu diria que certamente não. E esse é um dos trabalhos que o simpósio vai trazer à baila, à discussão. Tá. Por quê? Porque as pessoas... elas têm uma ideia errada do morar. Você mora na mesma casa e acha que em um determinado momento a casa não serve mais para você. Mas ela não serve por quê? Bom, porque sua família cresceu. Ou porque a sua família diminuiu. Isso, que é muito comum. Que é comum na nossa idade. Por exemplo, diminuiu, né? As minhas filhas foram embora. Os meus filhos também. Vem uma vez ou outra para casa e eu tenho uma casa que tem 4 quartos e não serve. Mas eu não quero mudar de lugar.
eu quero mudar a casa. Só que a minha casa é de 1932. Olha aí, tombada já. É uma casa com 85 anos, então a parede dela é dessa largura, você não consegue mover. Sei. Então, o que nós estamos preocupados hoje e o que eu tenho alertado os meus clientes é que a casa precisa evoluir. Casa é igualzinho uma pessoa. Ela nasce, cresce e morre, eventualmente. E ela precisa se adaptar ao tempo. Bom, essa é muito interessante. Eu quero falar um pouquinho mais depois. Eu nunca ouvi isso, que uma casa nasce, cresce e morre. É, porque ela adoece. Um imóvel adoece. Ah, tá. O imóvel começa a adoecer a partir de que idade de imóvel? Olha, hoje a previsão descrita em lei é que ela dure de 20 a 40 anos. Evidentemente que isso é uma previsão para ela não apresentar grandes problemas estruturais. Mas a partir desse período ela começa a apresentar. Minha casa, por exemplo, é uma casa que tem 85 anos, é uma construção sólida. Só que acontece o seguinte... ela está feliz porque já se aposentou, né? Com 85 já se aposentou. Ela deveria... Pela nova lei, ela poderia ser... Ela teria que continuar trabalhando. Mas aí, então... E essa casa, por exemplo, quando ela foi construída, não passava ônibus do lado, não acontecia uma série... Não tinha um tráfego. Não tinha vibrações. Hoje ela começa a apresentar fissuras, trincas, em decorrência função desses eventos. Então, a casa, ela precisa ter algo que eu costumo chamar de manutenção, que as pessoas conhecem, mas ninguém usa e ninguém faz. Entendi. Isso aí é muito interessante. Eu acho que eu vou aprender demais ainda com esse... Porque eu moro numa casa há 18 anos. Eu sei que acho que eu sou o primeiro morador da casa, mas ela ficou um bom tempo para ser vendida e tal. E de quatro suítes também, e que de repente... Eu uso uma suíte com a minha esposa. Sobrou suíte agora. Aí você tem que cada dia tomar banho num lugar para ver, para movimentar, vai estragando tudo, Sim, né? vai Esse conceito tá mudando ou já mudou? Ele está em processo de mudança. Isso é uma das coisas que vão ser discutidas no simpósio? Sim. Essa acho que eu diria que é a razão principal, né? Exatamente. Mas então, por exemplo, mas vocês vão sugerir casas menores? Ou mais otimizadas, com possibilidades dela crescer na medida que a família vai crescendo, sei lá? Eu acho que você tocou num ponto que é essencial, né? Ela não necessariamente ela precisa ser menor. Ainda que, em termos de área, o Brasil tem uma das maiores disponibilidades de área por pessoa, por metro quadrado, na moradia. Na verdade, no Brasil faltam talvez 7 milhões de habitações. Mas as casas que nós temos, elas são de dimensões maiores do que o usual no mundo inteiro. Sim. Por exemplo, se você morar num apartamento, um apartamento médio, 90, 100 metros quadrados. Tá. Um apartamento de 100 metros quadrados em Paris é um apartamento de milionário. De milionário. Então, a área, ela vai Central Park lá também é uma coisa maluca, absurda. Ela vai ter que diminuir. De qualquer maneira, ela vai ter que diminuir. E eu acho que os ambientes também terem dupla função, né? 2 ou 3 funções. Porque antigamente você tinha a casa toda compartimentada, né? Então, a cozinha era a cozinha, a sala era a sala, o quarto era o quarto, o banheiro era o banheiro. Hoje, você encontra uma fusão entre a sala e a cozinha e o quarto e o banheiro. Eles estão se fundindo, né? Você tem casas onde o banheiro está aberto para o quarto. Coisa que você não pensava há 50 anos atrás. Aliás, às vezes... Eu não entendi, mas aí se tornou uma suíte ali. Aquilo é uma suíte. Sim, uma suíte. Mas em vez de você ter paredes separando o banheiro, ela está incorporada junto para o quarto. E lógico, a parte de bacia fica separada, mas o chuveiro tem uma parede de vidro que dá para o quarto. Tá. Então, você tem... Como alguns estúdios, como são montados hoje, né? Que tá em moda também, que eu queria até depois Você falar encontra sobre muito isso em hotel. E essas inovações acabam sendo transferidas para casa, né? E eu acho que a mais forte hoje é o caso sala, cozinha e churrasqueira, né? Ele virar um ambiente só. Virar um ambiente só. O caso da churrasqueira é até curioso, porque
essa opção da churrasqueira no terraço, no caso dos apartamentos, ele nasceu no Rio Grande do Sul, né, que é o lugar de excelência do churrasco. O pessoal não almoça, é só churrasco. Subiu para o Brasil inteiro. Mas o que está acontecendo aí é o seguinte, não é todo mundo que faz churrasco e sabe fazer churrasco ou gosta de churrasco, né? Então, tem diminuído, né? A churrasqueira fica lá, vira mais um depósito de coisa. Sim, sem dúvida. E o que eles estão fazendo? Estão fechando esses terraços e incorporando esses terraços, antigamente terraços gourmet, incorporando na sala. Então ela está se fundindo essas coisas, né? Então, sem querer, a minha mulher então acertou, porque ela fez uma churrasqueira que fica numa das salas de televisão. Acertou. Quando vai fazer churrasco, você fecha ali com o negócio, não vem a fumaça, nada, você faz ali. Então, eu acho que ocorre uma coisa bastante curiosa, é que as mulheres têm uma sensibilidade para casa maior do que a dos homens. Tá Tem certo? mais arquitetas do que arquitetos? Hoje eu diria que sim. Né? Hoje eu diria que sim. Hoje eu diria que o número é bastante superior. Mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade para a casa maior do que para os homens. E eu acho que isso se deve a uma má educação dos homens. Por quê? Porque nós não temos essa ligação natural que nós deveríamos ter com a cozinha. Nos Estados Unidos, outro dia eu comentando num filme chamado Toast, eu faço um programa cultural num restaurante, onde a gente passa um filme e eu comento esse filme. E a comida que é servida é a comida do filme. E tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, existe uma matéria dada no curso médio chamado Economia Doméstica, aonde meninos e meninas aprendem as funções da casa. Então, eles aprendem a lavar roupa, a passar a roupa, a pregar botão, a cozinhar, a limpar a casa, coisa que nós homens não fazemos. Não. Mas eu acho que está mudando um pouquinho, hein? Está mudando. Os mais jovens estão dividindo muito serviço de casa com as esposas. Mas por quê? Por que isso ocorre agora? Porque não tem mais aquela pessoa, aquela figura que era a empregada doméstica. Está diminuindo cada vez mais. A empregada doméstica tende a desaparecer como desapareceu nos outros países. Nos outros países, e é caríssimo, né? E quando tem lá, ela é muito cara. Cara. Mas o que vai acontecer na contrapartida disso? Você terá equipamentos cuja eficiência serão maiores. Sem dúvida. Tá certo? Por quê? Porque eles precisam dar conta de todos os objetos da casa, seja o aspirador de pó, seja a máquina de lavar roupa, seja a secadora. Então, essas funções vão ser executadas pelos donos da casa. Sem dúvida. E eles vão estar mais preocupados com o que ocorre com aquele aparelho. O barulho, uma série de coisas que, quando era empregada, ninguém dava importância. Não, é porque, sobretudo final de semana, na minha casa existe a lei do SLG. Sujou, lavou, guardou. Mas é mesmo que meus filhos vão, mas é normal hoje. Assim. Tá tudo, sujou, lavou, guardou, pronto. Cada um tem que fazer a sua parte ali, resolve tudo. Mas eu tô preocupado com uma coisa que você falou aí, Paulo. O Santo me fala aqui. Ele disse mais ou menos 40, 60, 50, sei lá, 80 anos de vida do imóvel e tal. Quando eu for entrar num prédio, será que eu vou ter que perguntar que idade tem o prédio? Porque a coisa pode estar meio deteriorada ou não? Não, acho que não, né? Não, eu acho que você deve perguntar. Prédio morre também? A não ser que seja... Morre também? Ah, sim. Tanto que às vezes há implosões. Mas e tal. você percebe, até pelas características, né? Pelo tipo da construção. Só de você entrar, você já percebe se é anos 80, anos 90, anos 70. Acontece o seguinte, desculpe eu discordar do Santo. O Santo está acostumado comigo que eu discordo. Em geral, eu discordo. Os prédios apresentam um problema pelo uso de materiais que são relacionados com o tempo dele. Então, por exemplo, se você pegar um prédio dos anos 70, dos anos 60, a tubulação que era utilizada naquela época era uma tubulação ou de ferro, de zinco, de algum material dessa ordem, cerâmica, né? Hoje, esses materiais são diferentes. Esses materiais apresentam um esgotamento por uso.
eles enferrujam, eles diminuem de diâmetro, eles apresentam uma série de problemas. Sim. Que inclusive hoje é uma fonte de trabalho para muita gente, que vai fazer a manutenção nesses prédios. Troca as Às vezes tomadas tem que trocar inteiras, tudo. né? e tal. A gente está pensando em preparar um manual para os usuários. Por quê? Porque quando você vai comprar uma casa, você vai construir uma casa, você, na verdade, não tem experiência. É que nem ser pai. Ah, Alguém ensinou você a ser pai? não. Não? A sua mulher a ser mãe? Não. Ensina, ela é um pouquinho de pequena. Sim. Mas nós não aprendemos a ser pai. Nós somos, nos transformamos em pai. Nós aprendemos a nos tornar pais. Exatamente. Mas a ser pais ainda não. E aí, a casa é a mesma coisa. Né? Você precisa aprender a fazer a casa, a conviver com a casa. Dá licença um pouquinho, Paulo Santos, eu vou dar um recadinho aqui pro meu telespectador e quando a gente voltar, a gente vai falar então mais sobre o simpósio, né? Das coisas que vão ser tratadas, de repente, que a gente vai poder aqui pegar de vocês, absorver pra gente aprender um pouco. Que time vocês torcem? Santos. Santos. Eu não sou torcedor. Não é torcedor. Santos, você também, como eu, viúva de Pelé, né? Eu sou viúva de vários, né? De Pelé, de Neymar, de tantos outros. Temos várias revelações lá, mas eu gosto. embora campineiro, nem eu sei explicar porquê, vai ver por causa do Pelé. Mas sou santista roxo. Mas eu também, eu nasci santista, eu também lá no Gimirim, a gente sou da época de, nossa, aquele time fantástico do Santos. Vamos lá. Quando vai ser o simpósio? Dias 12, 13 e 14, segunda, terça e quarta agora, da próxima semana, no Shopping Dom Pedro, Shopping Dom Pedro, no Kinoplex, Kinoplex, tá. a partir das 8 horas. Entre 8 e 8h30 estamos fazendo o cadastramento e a partir daí começam os palestrantes. Antes nosso simposiarca Nossa. vai falar um pouco. Mas o Paulo não é muito de falar. Não, ele não gosta. Não gosta, né, Paulo? Hoje, Não, excepcionalmente. quando eu vou a algum lugar e a minha mulher tá junto, eu fico falando lá na frente, eu não posso olhar para ela, porque de repente ela faz assim, ó. Mas tá certo. Quem pode participar? Como é que é feita a inscrição? Quem são... Todos é pessoal podem da participar. A grande maioria é o pessoal da área, até porque vai Mas se eu, por exemplo, que discutir. não sou da área, posso participar? Sim, com certeza. Entra no site do Polo, Tá. adquire seu aquele ali, né? ingresso. Polo. Isso. poloarquitec.com.br. E pode ir, será bem-vindo, vai ver uma ótima discussão, bem pertinente, no momento que tanto a gente Dia fala todo? de... Não, até às 12h30, os 3 dias. Das 8h30 às 12h30. 12h30. Todo mundo chega aí em torno de 8 e pouco. Tem um coffee break ali e tal. Sim, depois. Só tomando cuidado que é poloarquitec.com e não BR. Sim, já está ali. Tá ali, tá lá. não tem o br.com/simpósio 2017. Muito E bem. é o nosso terceiro, é o primeiro nesse modelo, né? O anterior teve um dia só, esse vai ter 3, é o terceiro, esperamos que seja o terceiro de muitos. O mote efetivo do simpósio é novas tendências para as moradias, transformações. Na verdade, é um mundo em transformação. Tá. Né? Então, a gente está procurando entender que transformações são essas e que impactos ela tem no seu modo de morar. Né? Tá. Então, eu tenho estudado particularmente essa questão já tem um tempo. E a gente tem procurado discutir e o Polo tem uma iniciativa muito interessante que é, a partir desse simpósio, ele começar a produzir um conteúdo. Não que nos outros não houvesse, sempre houve um pouco, mas desse ano ele tende a ser mais aprofundado e vai ter questões que vão ser discutidas por diversos profissionais. Eu vou perguntar um negócio aqui. Faz tanto tempo que eu não me envolvo com construção, né? A última faz 18 anos. Será que não se poderia fazer algo nas casas que, se desse um problema hidráulico, não precisasse quebrar a parede? Sim. Tem como fazer isso? Tem. Porque esse é um dos grandes problemas das casas. Dá um probleminha, tá aí, vai lá o encanador e fala, precisa arrebentar aqui, quebrar tudo aqui e tal. Sim, porque o que acontece hoje é que nós construímos mal, na verdade.
Construímos mal em que sentido? Nós não usamos toda a tecnologia disponível para a construção. Por duas razões. Uma por desconhecimento e outra por refração. As pessoas tendem a não gostar dos novos procedimentos. Por exemplo, as paredes de gesso. Parede de gesso é uma facilidade na casa, porque você altera... É o drywall. O drywall. Tá. Você altera a disposição, as posições, num final de semana. Qual que é o grande empecilho? As pessoas acham que não existe uma vedação correta. Não existe a vedação correta porque a gente não utiliza o equipamento de forma correta. Para fazer a vedação correta. Por quê? Porque o som, ele escapa que nem água. O buraquinho que tiver embaixo da porta, ele passa. Vai. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter um sistema de vedação de portas e janelas que no exterior é de uso comum, por uma questão de temperatura. Aqui no Brasil, a gente acha que não vale a pena, mas vale a pena. Você tem um sistema de vidros duplos. Por quê? Porque você conserva a temperatura melhor. No verão, ele fica fresco e no inverno, ele não deixa perder a temperatura. A porta lacrada ajuda a fazer isso. Evidentemente que isso tem algumas decorrências, mas que você tendo uma casa planejada e pensada, isso tudo se resolve. O Santi, ainda é mais econômico construir do que comprar pronta? Com certeza, se você se cercar de bons profissionais, não há razão alguma, até porque no vender existe a fatia e o lucro de quem está vendendo. Tal. Né? Eu acredito que uma casa bem construída, com profissionais competentes, até porque na questão da mão de obra você tem que tomar muito cuidado, né? Um dos problemas da construção, acho que eu vou muito às obras, para os produtos que a gente comercializa, e no final eu chego e vejo... Realmente você vê coisas de chorar. A mão de obra é péssima. Vocês, enquanto arquitetos, quando estão compromissados e contratados pela pessoa para fazer a construção, vocês fazem essa vistoria periódica na obra, né? Quer dizer, até porque se alguma coisa sair errada, a responsabilidade é do arquiteto, não é isso? Sim. De quem for o contratado para acompanhar a obra. Mas tem que ter um engenheiro também? Olha, é recomendável que você tenha um profissional que acompanhe a obra e que esteja do seu lado. Tá. Né? Quando você contrata, por exemplo, uma empreiteira, uma construtora, é sempre fundamental que você contrate alguém que conheça a obra, que tenha vivência de obra, para trabalhar junto com você na obra. Por quê? Porque você não é capaz de acompanhar se aquele material foi aplicado corretamente, se a evolução da obra... Então, mas no desembaraço da papelada toda, da documentação na prefeitura, terá que ter assinatura de um engenheiro ou de um arquiteto? Sim. Ou dos dois? Não. Você pode ter uma assinatura do engenheiro, ou o engenheiro tem autonomia para assinar uma planta, faz parte da profissão. Assim como para você fazer uma casa, você precisa de um arquiteto ou do engenheiro. Agora, dos dois. Salvo exceções, eu acho que o arquiteto projeta melhor, com certeza, até porque tem mais base para projetar, né? E o engenheiro acompanha melhor uma obra, né? Normalmente é assim que acontece. Teoricamente, o engenheiro ele é mais cálculos, digamos assim, não? Num prédio, por exemplo. Num prédio, sim. Cálculo estrutural e tal. Hidráulica, elétrica. Não tem nada a ver com o arquiteto. Não. O arquiteto, ele vai lá, né? Mas também pode fazer, né? Não, o arquiteto tem dentro da sua área de atuação, ele pode atuar com limite. Por exemplo, um arquiteto não pode calcular um prédio de 10 andares, por exemplo. Ele não pode calcular. O engenheiro é que tem que fazer. O engenheiro é que está habilitado para fazer esse isso. tipo. Você abre o simpósio? Eu abro o simpósio. Alguém dá para alguém falar depois também? Vai dar tempo? Não é difícil, porque você sabe que eu falo. Né? Mas a gente deixa ele entrar no meio entre um e outro, ele fala mas eles me retiram. Eles têm um gancho, eles recolhem, porque senão eu não dou chance para ninguém. Mas é tão bom, né, quando você tem uma pessoa comunicativa assim, que fala assim, eu acho maravilhoso. Mas quem são outros palestrantes? Nós temos diversos profissionais de diversas áreas que são atuantes na parte de arquitetura e construção e decoração e paisagismo, né? Nós vamos ter, por exemplo, nós vamos trazer uma profissional excepcional, uma menina, que ela tem 30 anos, ela é uma das melhores designers hoje
de luminárias no Brasil e, em conversa com profissionais de São Paulo, nós já fomos alertados que ela será uma das maiores profissionais dentro de 5 anos. Então, é muito importante trazer sangue novo para falar da experiência dela. E também, claro, gente, eu sempre digo assim, eu já fui o mais jovem narrador de futebol do Brasil, hoje eu sou decano de Campinas. Mas tudo vai evoluindo. Eu vi nascer tantos narradores e tal, como vocês estão vendo nascer muitos arquitetos, essa coisa toda. A profissão de vocês, ela vai se renovando sempre? Ou as pessoas que estão já aí há mais algum tempo, se o Neymar estivesse vivo, ele ainda estaria trabalhando hoje? Não sei como é que é. Se ele estaria com quase 110 anos mais e continuaria fazendo o que ele estava fazendo. Ele foi um dos maiores mesmo? Há controvérsias. Há controvérsias. Eu gosto. Há controvérsias. Um dia eu venho... Vamos retirar essa pergunta, vamos retirar. Mas eu acho o seguinte, um dos aspectos importantes do simpósio é uma conversa onde eu trago um arquiteto novo, exatamente para debater e discutir essas posições. Eu sou um arquiteto talvez da segunda geração, da terceira geração de Campinas. Campinas teve sempre grandes arquitetos, né? Alberto Nasralla, Ricardo Badaró, Roberto Leme, que está aí atuante, um arquiteto brilhante, excepcional. Nós tivemos aqui um outro arquiteto jovem que está fora hoje de Campinas, atua em Ribeirão Preto, Fernando Rivabem. Então, nós temos uma geração boa de arquitetos. E eu vou trazer um desses jovens arquitetos exatamente para entender quais são as preocupações dele, o que ele está fazendo, o que ele está propondo de novo para essas novas habitações. E isso, o Santi, deixa eu perguntar para você aqui também, você não vai falar nada, o programa é assim. Eu estou no espaço, não tem jeito. Santi, isso também, o simpósio também vai ser de muita valia para quem, por exemplo, já tem um imóvel. Tudo bem que vocês vão falar de tendências e tal, a gente imagina tudo do novo, quando você for construir e tal, mas em relação a tudo que já está construído, vai se extrair do simpósio algumas coisas que poderão ser utilizadas nas construções que já estão hoje edificadas? Sim, por que não? Ele já não falou que, voltou a falar para você, ele já não falou que o fato da gente poder transformar a casa, né? Essa é uma das discussões aí, você poder mudar o que você tem hoje, até porque à medida que você vai mudando, sua família vai mudando, espera-se que sua casa também vá mudando. Tá, a gente tem que se adaptar. Essas tendências hoje, assim, o caso de sala estanque com relação a uma cozinha, hoje eu vejo como uma coisa sem condição nenhuma de você ter, até porque você recebe amigos, os amigos cozinham, você cozinha, então, para estar todo mundo junto, hoje são ambientes que têm que estar juntos. Então, quem hoje tem uma casa que tem uma cozinha separada da sala, a tendência está mudando isso e está unindo, separando só com balcão e virando um ambiente único. Sim. Esses prédios agora, como a gente falou um pouco aqui de alguns estúdios, né? Eu estou vendo alguns lançamentos em Campinas. As paredes internas são colocadas depois, é isso? Você coloca de acordo com a sua necessidade, respeitando a estrutura do prédio, né? Claro que deve ter alguma coisa que não pode colocar onde não pode colocar, né? Mas e essas paredes internas são todas de drywall. Drywall. Todas. E você consegue, ela tem a rigidez, a firmeza necessária? Tem a rigidez. Ela funciona como uma parede qualquer. Ela não é estrutural. Ela não é estrutural. Não pode ser estrutural, tá certo. Ela não é estrutural. Então você pode fazer uma transformação na sua casa num final de semana, né? A aplicação do drywall no Brasil ainda não atinge números expressivos. Mas é o pessoal que trabalha com gesso que faz isso? São empresas especializadas e tal. que elas trabalham. Porque, na verdade, quando a gente está falando de drywall, a gente está falando de uma estrutura metálica que é colocada no ambiente, revestida com placas de gesso. No interior delas... Ela tem, então, no interior dela... Ela tem um espaço onde você pode preencher com lã de rocha, lã de vidro, com... materiais acústicos. Mas ela permite que dentro seja colocado, digamos, um conduíte para colocar frio, essa coisa toda, água de repente? Perfeitamente. Normal. Como qualquer outra. E você
determina a largura também? Sim, você pode ter Gente, 7, mas é um 9. espetáculo, então. Dentro do que você falou, um dos grandes sucessos de venda aqui em Campinas hoje, é de uma construtora de São Paulo, são esses apartamentos que eles entregam praticamente um grande loft, onde acho que definido está só 1 ou 2 banheiros, e você vai falar se são 2 suítes, se é 1 dormitório, se não é nada, enfim, você vai distribuir lá dentro praticamente do jeito que você quiser. Olha que coisa. Isso mas representa um então, avanço grande. Mas isso aí, eu confesso, eu não sou um cara, eu sou razoavelmente antenado, né? Eu sou razoavelmente, tenho um pouquinho de cultura, tá, aquela coisa toda. Mas eu confesso que eu não sabia que o drywall permitia tudo isso, porque quando eu narro futebol aqui na Ponte Preta, as cabines lá são todas de drywall. Chegou um dia lá, não tinha nada, outro dia tinha tudo. Já no Guarani não, já é alicerce com cimento, aquela coisa toda, tá diferente. Mas eu não sabia da praticidade desse material. Não, ele é de uma eficiência... É mais barato? O que acontece é o seguinte, que essa conta é sempre uma conta difícil da gente fazer. Porque, na verdade, os custos podem ser equivalentes. Ou ele pode ser levemente superior. Só que acontece o seguinte, quando você mede a unidade de material, 1 metro quadrado de drywall versus 1 metro quadrado de alvenaria. Só que acontece o seguinte, aquela alvenaria vai levar 15 dias para ficar pronta. Sim. O drywall vai ficar pronto no dia seguinte. Ou seja, esses 14 dias de obra, você gasta água, luz, alimentação, empreiteiro, pedreiro, preocupação e tudo, quer dizer, e depois, até para você tirar isso aí, é muito mais fácil que uma alvenaria, não quero mais isso aqui. Não, por exemplo, houve um vazamento, você vem com uma serrinha, abre, conserta, passa, põe a outra peça de gesso, passou ali como se fosse uma massa corrida e tal. Você nem percebe. Não dá emenda nenhuma? Não, você nem percebe. Diferente do epóxi, que não permite emenda. Não, completamente diferente. Olha que coisa. Mas a textura Gente, também é diferente. O tempo está passando rápido. Vamos aqui lembrar mais uma vez o simpósio. Os dias, por favor, Santi. 12, 13 e 14, segunda, terça e quarta agora, a partir das 8 até as 12h30. A partir das 8 até as 12h30, no Shopping Dom Pedro, no Kinoplex, né? No Shopping Dom Pedro. Tem uma estimativa de pessoas, não? Olha, eu achei que já tem bastante gente que se cadastrou lá e eu queria até passar aí uma mensagem especial aos estudantes. Gostaria muito de ver um grande número de estudantes. Muito Como legal. o Paulo falou, a gente forma muito arquiteto, muito decorador aqui em Campinas. Seria importante ver esse pessoal participando, ouvindo, discutindo, né, e também falando a respeito dessas mudanças que a gente quer que aconteçam. Eu estou tão atrasado que é basicamente sim ou não. Respeitando as estruturas. O Paulo tem que falar assim, né? Respeitando as estruturas da casa, você pode mexer em muita coisa. Em tudo. Em tudo? Ei, não falou Que nem arquiteto assim, bonzinho. Em tudo, aí, que coisa. Que arquiteto maravilhoso, né, Santi? É esse. Olha, gente, vamos convidá-los outras vezes para a gente vir aqui Vai ser um falar, prazer. porque, eu não segui o roteiro aqui, nem deu para seguir, depois eu levo a bronca lá da produção, mas adorei falar com vocês, né? É muito importante a gente conversar e entender, ver determinadas coisas, tendência, mercado, essa coisa toda. Acho que você, que é comerciante, né? Com a tua loja, deve ter sentido os problemas todos do país e tal, esse negócio todo, 2016 dificílimo. Mas vai melhorar. Já melhorou. Vai melhorar. Se não nessa gestão, mas na gestão de Deus. Vai melhorar, com toda certeza. Obrigado, Santi. Imagina, obrigado vocês. Paulo, obrigado. Muito obrigado. Coração, viu? Achei vocês sensacionais. Gente, falei aqui com o Santi Testa Neto e Paulo de Tarso, arquitetos. Deram um show aqui falando sobre o simpósio que vai se realizar aqui em Campinas. Muita coisa nova, muita coisa boa vem por aí. Hoje é sexta-feira. Vamos lá. Frouxando o nó da gravata. Que delícia que é sexta-feira, não? Ótimo final de semana para todos vocês. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, gente? Vambora. Show demais.